O Internacional fechou nesta sexta-feira sua preparação, antes de mais uma rodada de Campeonato Gaúcho. A previsão de público gerou polêmica e a equipe será modificada pelo técnico argentino Eduardo Cudê. A sexta-feira também marcou informações importantes nos bastidores do clube. 3 joias das categorias de base do celeiro de Ases serão integrantes agora do elenco profissional e passarão pelo menos por uma fase de testes no CT Parque Gigante. O meia, que poderia retornar ao Inter, está renovando seu contrato na Europa e o gerente esportivo Magrão revelou qual a próxima contratação do Inter no mercado de transferências. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer tudo mesmo o que aconteceu nesse dia 2 de fevereiro no noticiário do Internacional, sexta-feira de preparação para mais uma rodada no Campeonato Gaúcho e com muitas informações de mercado e também de bastidores importantes no Internacional. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui. Somos mais de 47 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, quase nos 48 mil e em busca dos 50 mil, quem sabe ainda nesse mês de fevereiro. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo? Bom, rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre o treinamento com portões fechados que aconteceu hoje no CT Parque Gigante e que o técnico Eduardo Cudê encaminhou a equipe para o jogo de amanhã, sábado, 4h30 da tarde no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Caxias, quinta rodada do Campeonato Gaúcho, partida em que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a sua equipe titular. Foi um time reserva, os titulares entraram pelo contexto do jogo, o Inter estava perdendo por 2-1 no segundo tempo ainda contra o Guarani de Bagé, os titulares entraram, mas agora jogo para eles começarem no Beira-Rio com o apoio do torcedor. Jogo também vai marcar a primeira partida no Beira-Rio em 24, sem público, com restrições. A primeira partida foi o primeiro jogo do ano contra o Avenida, sem público. O segundo jogo no Beira-Rio, terceira rodada do Gauchão, vitória por 3-0 contra o Ipiranga, somente mulheres, PCDs, crianças e idosos, tudo por conta ainda daquela punição. Um jogo como o de amanhã, contra o Caxias, mas na semifinal do Gauchão do ano passado, teve invasão de torcedores em campo, muita confusão entre os jogadores depois da eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho do ano de 2023. Primeiro jogo que o torcedor vai poder ir ao Beira-Rio sem qualquer tipo de restrição. Como eu disse, para essa partida o técnico Eduardo Cudê deve mandar time titular, exceto aqueles jogadores que seguem no departamento médico. Os goleiros Rocher e Ivan, o zagueiro Igor Gomes, o volante Matheus Dias e o meia Maurício, que segue a serviço da seleção brasileira, que está disputando o pré-olímpico na Venezuela. Para essa partida, o Bruno Henrique, que foi poupado da viagem para Bagé, deve retornar à equipe titular. Um provável Inter de Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. No meio de campo, Arangues o primeiro volante, mais à frente Bruno Henrique, Johan e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Com certeza no segundo tempo desse jogo o Cudê deve fazer testes, colocar o Alário, quem sabe como fez contra o Ipiranga na vitória no Beira-Rio por 3-0, um ataque com Ener Valencia e Alário e o Alan Patrick sendo recuado para o meio de campo, são possibilidades que o técnico Eduardo Cudê deve realizar. Bom, a grande informação das últimas horas ainda, e que vem repercutindo, eu trouxe no vídeo de ontem à noite aqui no canal, foi a demissão do gerente executivo da base do Inter até então, nos últimos 3 anos, o argentino Gustavo Grossi. E hoje eu consegui alguns bastidores interessantes e que estão ainda repercutindo e são reflexos dos próximos atos na base e no elenco também profissional do Internacional. Por que eu digo isso? O que eu recebi é que o Gustavo Grossi ontem foi demitido no CT Parque Gigante. À tarde, antes do treinamento, numa sala fechada com o gerente esportivo Magrão, que o comunicou desse desligamento. Depois, teve uma conversa entre o Gustavo Grossi, já desligado do cargo, e Eduardo Cudê. Pelo que me relataram, foi um dos poucos contatos que os dois tiveram desde o retorno do Cudê, ainda no ano passado, no meio do mês de julho, quando o Mano foi demitido, chegou o Cudê. Todo mundo esperava que teria um ótimo contato. O Gustavo Grossi tinha essa relação com o Gajardo no River Plate, mas me foi feito um adendo. O Gustavo Gajardo
e o Grossi tinham essa relação, porque o Grossi era um gerente executivo da base, mas principalmente voltado para a transição, de base para o profissional. Hoje no Inter, ele não exercia esse cargo mais de transição. Não que ele não participasse, mas não era a sua atribuição mais completa, mais específica. Ele cuidava mais até de sub-10, 11, 12, 13, 14, 15, também desses demais, também da transição, mas não era a sua atribuição principal, por assim dizer. Bom, o Gustavo Grossi conversou com o Eduardo Cudê e falou sobre 3 jogadores. E esses 3 atletas devem passar a aparecer mais no CT Parque Gigante em atividades e, quem sabe, ali na frente serem integrados ao elenco profissional do Internacional. Nessa conversa, o Gustavo Grossi falou sobre o volante Iago Noal, nascido em 2007, o meia Gabriel Carvalho, que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal pra vocês, um dos grandes talentos da base do Inter, meio-campista, também em 2007, e o Ricardo Matias, um aninho mais velho que os dois, centroavante de seleção brasileira de base, ganhou o Sul-Americano Sub-17 com o João Dalla Corte, também uma das joias da base do Internacional, zagueiro que já integra mais rotineiramente o elenco profissional do Inter. Esses 3 jogadores devem passar a treinar mais vezes no CT Parque Gigante e são 3 atletas que o Gustavo Grossi falou com o Eduardo Cudê e mostrou esses jogadores e até falou, ó, leva esses guris, eles estão bem, já estão na idade de quem sabe treinar com o elenco profissional, basicamente o último ato de Gustavo Grossi na base do Internacional. Avançando, pessoal, e falando de mercado de transferências, muito se falou na possibilidade de um retorno do Taison ao Internacional, e isso não vai acontecer. O Taison hoje foi anunciada a sua renovação de contrato com o PAOK da Grécia, contrato que era até esse meio de 24, agora vai por mais uma temporada até o meio do próximo ano de 2025, é um dos principais jogadores da Liga Grega e principalmente do time do PAOK. No início do ano, o Taison tentou alguns contatos, fazer um lobby para tentar retornar ao Internacional, mas essa possibilidade foi descartada pela direção do Inter. Hoje o presidente Barcelos não vê com bons olhos um retorno do Taison ao estádio Beira-Rio e agora ele está renovando seu contrato com o PAOK da Grécia. E uma outra informação que é bem importante foi trazida pelo gerente esportivo Magrão. Isso mesmo, o gerente esportivo do Internacional deu uma entrevista hoje pro pessoal do GE, pro Bruno Ravazoli, pro Tomás Rames e revelou algumas informações importantes. O que a gente já sabe é que o Inter tá na busca principalmente de um lateral esquerdo, só tem o René na posição hoje, e do Thiago Maia. Se não acontecer com o Thiago Maia, que é o que o Inter quer que aconteça, que seja o Thiago Maia volante de 26 anos do Flamengo, vai ser outro jogador para essa função. Então é um lateral esquerdo e um primeiro volante as prioridades do Inter. Mas agora, o Magrão, nessa entrevista pro GE, deixou claro que o Inter, sim, está em busca de um goleiro no mercado. Com o Ivan tendo uma lesão de ligamento cruzado anterior, tendo feito uma cirurgia, só deve voltar lá para a reta final do ano. E olhe lá, o Rocher se recuperando desse problema na costela. É verdade que o Antony tá ganhando respaldo e tá ganhando sequência, mas ainda assim o Inter vai em busca desse goleiro para a temporada 2024 para ter mais um no seu elenco. O Magrão disse o seguinte pro pessoal do GE, abre aspas pro Magrão: buscaremos mais um goleiro, trabalharemos para isso. Estamos ainda no mercado de transferências. O Magrão deixando claro que, além do Rocher, do Antony e do Ivan, que sabe-se lá quando estará recuperado 100%, o Inter vai buscar mais um goleiro. Possivelmente um reserva pro Rocher, que ainda vai para uma Copa América, tem data FIFA com a seleção uruguaia. E aí, o Antony, que estava ganhando respaldo e sequência, quem sabe vai voltar para ser o terceiro goleiro do elenco. Um lateral esquerdo, um primeiro volante e agora um goleiro. E também não se descarta a possibilidade de mais um zagueiro, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo, rapaziada? Um beijo, um abraço e até a próxima!